confrontador, Deus resgatador, nosso tema para o livro de Isaías, o grande profeta Isaías. E nós vamos continuar sendo abençoados por este livro, hoje no capítulo 8, começando com o verso 16 e vamos até no capítulo 9, verso 7. Isaías, você encontra o livro de Isaías depois do livro de Salmos, o grande livro de Salmos, no meio praticamente da Bíblia, depois de Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares ou Cânticos, e então Isaías, o primeiro livro profético, e depois os outros livros proféticos do Velho Testamento se seguem após este livro. Isaías, o grande livro, muitos capítulos, 66 capítulos, e nós temos então para nós hoje esta porção, começando no capítulo 8, verso 16. Antes de lermos este trecho, para a bênção do nosso coração, vamos recordar um verso que escolhemos como verso-chave ao abordarmos este livro. Está no capítulo 55, é o verso 6. Vamos dizer este verso juntos, vamos ministrar a palavra ao nosso coração e um ao outro. Juntos então, busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, e clamem por ele enquanto está perto. Realmente um grande resumo aqui do propósito do livro de Isaías. Ouça, sábios presentes aqui, ouçam Isaías 55, 6, enquanto é possível achá-lo, enquanto está perto. Nós vamos focar então no capítulo 8, mas eu quero ler um pouco mais de Isaías com você, para estarmos mais embasados, para tirarmos então proveito do nosso trecho de hoje. Eu quero retornar ao capítulo 7, um verso que já é conhecido de muitos de nós aqui, o verso 14, 7:14, diz assim: por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal, a virgem ficará grávida e dará luz a um filho, e o chamará Emanuel. Este sinal Isaías traz, o Senhor revela assim a ele, naquele encontro que ele teve com o rei Acaz, no momento difícil, que continua no capítulo, vamos ler, capítulo 8, este momento difícil. O rei de Judá é Acaz, ele não quer saber nada de Deus, nem mesmo pedir um sinal. Ali no capítulo 4 nos é informado, mas a revelia de Acaz, Deus revela o sinal, um filho nascido da virgem, e será chamado Emanuel. Mas este é o contexto com o rei Acaz, e vamos voltar ali ao verso 3 do capítulo 7. Veja o contexto onde é dada esta revelação de um filho nascido da virgem e que se chamará Emanuel. O que acontece? Diz o verso 3 no capítulo 7. Então o Senhor disse a Isaías: saia e leve seu filho Sear-Jazube, vá encontrar-se com Acaz no final do aqueduto do açude superior, na entrada que vai para o campo do lavandeiro. Preste atenção aqui: saia e leve seu filho Sear-Jazube. Isaías é enviado para levar a profecia, a direção de Deus para o rei Acaz, e ele tem que levar o seu filho, chamado Sear-Jazube. Acaz está inspecionando ali o aqueduto, porque está para ser cercado pelos exércitos da Síria e do reino do norte de Israel. A água é fundamental, está inspecionando as obras, e Isaías é enviado lá para ir levando o seu filho. Agora então Isaías 8, e antes de lermos a partir do verso 16, vamos começar aqui com o verso 3, Isaías 8, 3 primeiramente. Aliás, vou voltar ao verso 1. O Senhor me disse: tome uma placa de bom tamanho e nela escreva de forma legível Maher-Shalal-Hash-Baz, e chame o sacerdote Urias e Zacarias, filho de Jeberequias, como
testemunhas de confiança. Uma placa com um nome estranho para nós, um nome hebraico, e depois também chamar testemunhas de confiança quanto ao que está escrito. No verso 3 diz Isaías: então detém-me com a profetisa. E ela engravidou e deu à luz a um filho. E o Senhor me disse: dê-lhe o nome de Maher-Shalaz-Hash-Baz. Pois antes que o menino saiba dizer papai ou mamãe, a riqueza de Damasco e os bens de Samaria serão levados pelo rei da Assíria. Então, um outro filho aqui. E aqui está o nome do outro filho, Maher-Shalaz-Hash-Baz. E agora, Isaías, começando com o verso 16 do capítulo 8. Tecnologia ajuda e atrapalha. Vamos então, capítulo 8, começando com o verso 16 agora. Deus falando a Isaías: guarde o mandamento com cuidado, e cele a lei entre os meus discípulos. Esperarei pelo Senhor, que está escondendo o seu rosto da descendência de Jacó. Nele porei a minha esperança. Aqui estou eu, com os filhos que o Senhor me deu. Em Israel somos sinais e símbolos da parte do Senhor dos exércitos, que habita no monte Sião. Quando disserem a vocês: procurem um médium, ou alguém que consulte os espíritos e murmure encantamentos, pois todos recorrem a seus deuses e aos mortos em favor dos vivos, respondam: à lei e aos mandamentos. Se eles não falarem conforme esta palavra, vocês jamais verão a luz. Aflitos e famintos vaguearão pela terra quando estiverem famintos. Ficarão irados e, olhando para cima, amaldiçoarão o seu rei e o seu Deus. Depois olharão para a terra e só verão aflição, trevas e temível escuridão, e serão atirados em densas trevas. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro usada em combate, toda veste revolvida em sangue, serão queimadas como lenha no fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora
e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Esta é a palavra do Senhor. Uma parada técnica para colocarmos a casa em ordem. Um, dois, testando, ótimo. Vamos ver se vamos melhor agora. A palavra do Senhor, então, que nós ouvimos, vale a pena frisar dois aspectos aqui que nós já lemos no capítulo 8. O quadro encerra-se no verso 22 de uma forma terrível. Depois olharão para a terra e só verão aflição, trevas e temível escuridão, e serão atirados em densas trevas. Mas o verso 1, continuando no capítulo 9, diz: contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. E aí o verso 6, e eu aponto o fato de que aqui nós encontramos os chamados verbos no passado, a força profética, na verdade uma força perfeita, isto é, como realizados já, vendo à frente algo já realizado, forma profética de ver. O verso 6, por quê? Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Então, a palavra do Senhor para as nossas vidas nesta manhã. Trevas precisam ser removidas. Nós não conseguimos viver nas trevas. Além da escuridão para o sono, quando então precisamos nos desligar da realidade, trevas é algo que precisamos sempre remover. Lutamos para remover isto. Para a vida acontecer, na verdade, nós tivemos sempre a luz do sol. E logo o ser humano buscou alternativas para compensar a falta do sol na noite com luzes artificiais. Chegamos nossos tempos com a luz eletrônica. Então, trevas precisam ser removidas. Como remover as trevas? A física nos ensina um ensino básico, na verdade. O que a física nos diz sobre as trevas? A física nos diz que as trevas não são realmente uma existência em si. Quando você olha para a física e você vê a definição comum que se dá para trevas, nos dito o quê? Trevas é ausência de luz. Trevas, então, é uma ausência, ela não é nada em si mesma, é não ter nada. Então, não tendo nada, sobram trevas. Mas, como é que se remove, então, as trevas, ou se elimina este quadro, deste vácuo terrível, tremendo? Com a luz. É o único jeito. A luz, sim, é uma existência em si. A luz existe, então onde não há nada, habita as trevas, mas quando chega a presença da luz, as trevas foram embora. E é tremendo o impacto, não é verdade? Num ambiente enorme, escuro. Por exemplo, se esse salão todo aqui estivesse em trevas plenas e alguém entrasse lá naquela porta com uma pequenina vela acesa, já faria toda a diferença. Poderosa é a luz, não há força das trevas que possa resistir à luz. Lembrando disto, nós estamos melhor preparados para receber a mensagem do profeta Isaías, da palavra de Deus, nesta manhã, para as nossas vidas e coração. O profeta Isaías era um ser humano como eu e você, e ali os habitantes da terra dele, onde ele estava, o reino de Judá, o reino do sul, e então Jerusalém, onde realmente ele habitava e profetizou, eram pessoas como eu e você. O mundo realmente não muda.
Qual era a situação ali toda? Recordando, ele é judeu, aqui está falando o texto do povo de Deus do Velho Testamento, o povo israelense, e este povo que Deus começa em Gênesis chamando um homem, Abraão, para dele formar uma grande descendência, a partir de um homem da sua casa, e ele tem um filho só apenas, aliás 2, mas um realmente que seria aquele que daria continuidade no plano. Um princípio pequenino, mas esta família há de crescer na sucessão ali dos que vão nascer e liderar, sucessores de Abraão, patriarcas sucessores. Finalmente essa família vai estar no Egito, no grande império do Egito, vai parar lá, e lá cresce muito e vira um povo muito grande, e isto traz problemas para eles ali, e finalmente Deus os liberta, porque estão sendo oprimidos lá, liberta-os pela mão de Moisés, e leva eles para a terra que Deus tinha já prometido a Abraão, que daria ao seu povo no futuro, a terra prometida. Eles chegam à terra prometida e lá ficam por muito tempo, e depois eles entendem que deve ter uma monarquia, e é estabelecida a monarquia, e então o primeiro rei é Saul, que foi uma péssima escolha, uma escolha errada na verdade, Deus aponta isto. Finalmente o próximo rei Davi, que é o rei segundo o coração de Deus, e se torna então este ícone nas escrituras, na revelação, que tem uma grande importância. E depois de Davi reina Salomão, seu filho, mas ao término do reino de Salomão acontece o desastre. Surge ali a rebelião, e aquela nação ali constituída em 12 tribos, cada um com a sua região, racha. 2 ficam com a parte sul e ficam com o nome de Sul e nome de Judá, porque Judá, ficaram 2 tribos ali, Judá ganha maior importância, então o nome é dado para as 2 tribos de Judá. Judá no sul é onde ficou Jerusalém. 10 tribos ficaram com a parte norte, então o reino do norte, que ficou com o nome de Israel, e Efraim também, às vezes, porque é a tribo que ganhou maior importância lá. Reino do norte, Israel, Efraim. Reino do sul, Judá, e onde está Jerusalém. E aí está o povo de Deus num fracasso tremendo. O plano que Deus tinha e chama este povo para participar desse plano, fracassa na mão desse povo com este reino rachado. Não somente rachado, em brigas e conflitos, inclusive entre eles, com 2 monarquias competindo. Também eles começam a andam muito longe dos caminhos do Senhor Deus. O Deus que os formou, os chamou, deu a eles a lei, a verdade, o conhecimento de Deus, a sabedoria. Se afastam de Deus e começam a abraçar os cultos idólatras dos povos das regiões vizinhas e daqueles poucos que ainda ficaram na terra que eles conquistaram. Deixam o seu Deus para ir atrás de cultos e altares animistas ou idólatras, todo tipo de coisa estranha. E aí então Isaías vive nesse tempo terrível, porque a situação política, qual é da época, a geopolítica, qual é? Na região há o grande império mais ao norte chamado Assíria, e aí precisam prestar atenção para não confundir esses nomes, porque nós vamos encontrar no texto 2 povos com nome parecido. Assíria, com A no começo, grande império, poderoso, terrível aliás, terrível no domínio, dominava de forma maldosa os povos. E depois há um reino menor chamado Síria, sem o A. E então, aqui nos dias de Isaías, o povo de Deus está dividido em 2, norte e sul, Judá e Israel. Há um outro povo chamado Síria, um povo menor, e um grande império, o povo chamado Assíria. E a situação está da seguinte forma: o reino do norte, o reino de Israel, ajuntou-se com a Síria, querendo combater a Assíria que os oprimia, e chamaram então Acaz, que era o rei do reino do sul, Judá, para se unir a eles numa aliança contra a Assíria. Acaz prefere ser um vassalo da Assíria do que guerrear contra a Assíria. Por isso, Israel, reino do norte, e Síria
se uniram e atacaram, ou iam atacar Acaz. É o que nós encontramos aqui no capítulo 7 que nós lemos. E Acaz está lá inspecionando o açude, e Isaías vai levar para ele o que Deus tem para o seu povo no futuro. Isaías diz a ele: você está autorizado a pedir um sinal, seu Deus. E Acaz, que anda atrás dos altares idólatras e abandonou a sua fé no Senhor, diz: não vou pedir sinal nenhum. E Isaías dá o sinal que Deus tem, a revelia de Acaz, que é: a virgem conceberá a luz e dará a luz, conceberá e dará a luz a um menino, e será chamado Emanuel, Deus conosco, Deus conosco. Muito bem, esse é o quadro. Mas Acaz está inspecionando o açude, por quê? Porque ele foi informado que Síria e Israel já acamparam os seus exércitos por perto e virão sitiar Jerusalém. Irão sitiar Jerusalém. É preciso olhar a provisão de águas. Mas a palavra do profeta Isaías toda aqui é para Acaz, é o quê? Olha, Acaz, você não quis sinal nenhum, mas é o seguinte: estes dois que estão lhe atacando não vão derrotar Jerusalém. O reino da Assíria irá dar um jeito neles. E isso acontece realmente. Aqui nós estamos falando de 732 antes de Cristo. 732 antes de Cristo. Acontece este ataque contra Jerusalém. Mas o império da Síria, uma vez que Acaz era vassalo, vem em socorro e aniquila o reino do norte, chamado Israel, e também Síria. O reino do norte acaba desaparecendo mais tarde pelas mãos dessa mesma Assíria, desse poder, desse império que leva todos para o exílio. As 10 tribos desaparecem. Continua o reino do sul, mas continua longe dos caminhos do Senhor. E Isaías vai dizer: olha, não será a Síria que irá derrotá-los, porque mais tarde a Síria que libertou vocês do reino do norte, Israel, e da Síria, virá contra vocês. Lá no reinado do seu filho Ezequias, lá em 705, a Síria, aí já no outro tempo, rompidos os acordos, virá para atacar, mas ela também não vai dar conta de vocês. Não irá derrotá-los, porém, vocês continuam longe dos caminhos do Senhor. Haverá de surgir um outro império, perto da Babilônia, e este haverá de realmente levá-los também para o exílio, por causa dos caminhos que vocês têm abraçado. E isto acontece: o reino da Síria, a Síria cai, surge no lugar o reino da Babilônia em 586, aí então Judá é levada para o exílio, é derrotada, Jerusalém é arrasada, as muralhas são derrubadas, o templo em Jerusalém é derribado, e o povo então do sul vai exilado em grande parte para a Babilônia. Uma estratégia para eliminar resistências na terra dominada. Remove o povo daqui, tira os líderes, os mais pensantes, os mais preparados, leva eles embora, para que eles não fomentem nenhuma rebelião. Então, esse é o quadro todo aqui para o povo de Deus no Velho Testamento, e Isaías está vivendo nesse tempo específico. Então, quando há o levante das duas nações vizinhas, povos vizinhos, Israel do norte e Síria contra o reino do sul, Judá, e querendo sitiar Jerusalém. Acaz é o rei, mas um rei longe do Senhor. A verdade é que, no fim, os dois reinos são exilados e a monarquia toda é interrompida. O povo de Israel, então, tem a monarquia interrompida. Porém, o grande rei Davi recebeu uma promessa do Senhor. Lemos em 2 Samuel 7,16. Deus fala através ali do profeta que o rei Davi teria uma dinastia perpétua. Mas aqui está interrompida. O plano de Deus para o seu reino eterno continua. Apesar do fracasso dos instrumentos humanos que ele chamou para participar. Então, como é que fica agora com essa monarquia interrompida, se o reino de Davi é para sempre? É sobre isso que Isaías vai falar aqui, quando ele fala sobre esse tempo de trevas que desceram. Trevas derrotadas seria uma forma de vermos esse texto aqui. Trevas derrotadas, as trevas desceram. Começa ali, falando Isaías sobre os ataques que esse povo de Deus recebe.
e não há esperança nenhuma. De forma política, social, o futuro deles é tenebroso, a situação já é tenebrosa. E Isaías fala de um momento de trevas, mas ele fala também de trevas derrotadas. E a maravilha desse texto, para eles lá, mas para nós aqui hoje, nesta manhã, é que esta mensagem diz que você pode derrotar as trevas. O texto convida você a derrotar as trevas que estão presentes no mundo e as trevas que são comuns à minha vida e à sua, como foi também nos caminhos do povo de Deus fracassado lá nos dias de Isaías. O chegar desse momento quando nos agarramos a tantas outras coisas, menos nos agarrarmos ao Senhor, trocamos o Senhor então por aquilo que não pode realmente nos socorrer, nem dar direção para a nossa vida. Não é essa a atitude do povo nos nossos dias? Então o chamado é: derrote as trevas, a escuridão está dominando. Esta é a visão que o profeta Isaías traz para nós aqui. A escuridão está dominando. Veja que acontece algo aqui tremendo, porque Isaías diz no verso 16 do capítulo 8 que fecha o rolo. Deus instrui ele, na verdade: fecha o rolo, isto é da sua profecia, da sua palavra, lacra isto e entrega aos discípulos, isto é, preserve essa palavra. Ela foi dita, Deus revelou, não ouviram, Deus revelou, não ouviram, guarde para testemunho no futuro. Então, este fechar, no verso 16 é usada a palavra mandamento, e a palavra é realmente o ensino profético. Eu podia se referir à lei que já estava dada a eles, mas o que Isaías falou é feito este livro, e é fechado, foi dito, ponto. Terrível momento, Deus diz, não vai ser dito mais nada, e fecha isto aí, e vai parar por aqui. E o profeta Isaías diz: aqui estou eu e os meus filhos. Só isto, não sobrou mais nada, sobrou eu e os meus filhos. E ele diz: somos sinais, somos símbolos para Israel, no verso 18. Que símbolos e sinais é este? O que sobrou para o povo ali em Jerusalém, em Judá? A presença de Isaías e seus 2 filhos, porque eles são sinais proféticos, eles andando pelas ruas de Jerusalém. O fato de saberem que existiam os filhos de Isaías, simplesmente isso, o fato de eles existirem entre nós, toda vez que lembravam disso era profético. O nome do segundo filho é Maher, Shalaz, Hashbaz, que quer dizer o quê? Com rapidez será levado o butim, a divisão da guerra. Ele está falando, este filho falava do que a eles: haverá o exílio, rapidamente será levado. Isso vai acontecer. Vocês não andaram nos caminhos do Senhor. O reino de Israel será levado, o reino do sul será levado e derrotado. Não mais será por aí o plano do Senhor. Mas o outro filho tem o nome de Sear-Jazub. Quer dizer o quê? Um remanescente voltará. Este filho com o nome mais longo, o butim, será levado rapidamente. É uma visão catastrófica e terrível. Serão dominados e serão sucateados. Mas o nome do outro filho, um remanescente voltará. Isto é, nem tudo está perdido. Deus tem um grupo fiel, que através deste grupo ele dará continuidade, haverá o restabelecimento das coisas. E aí, lembremos que Isaías diz: aqui estou eu e meus filhos. Isaías, no seu nome, é então o sinal e o símbolo profético maior. Por quê? Porque o nome de Isaías quer dizer Yahvé, ou na outra versão diz em Jeová, mas Yahvé salva, ou é salvação.
Isto é, Deus é o Deus salvador, é o Deus confrontador, o Deus que traz a punição, castigo até o exílio, mas traz um remanescente fiel. Deus salva. Então Isaías, no seu nome, já é profético para aquele povo. O povo que está olhando, acaso que está olhando para ídolos aqui e ali, Isaías andando pelas ruas, Deus salva. Não são os ídolos, não é o que vocês estão buscando. É Deus, Yahvé é a sua salvação, não se esqueça disso. Rolo fechado, sobrou a presença desses três personagens aqui. E aí é que Isaías diz, que palavra tremenda, no verso 17 do capítulo 8, Deus se esconde. Deus se esconde. Essa é uma expressão para falar, Deus cessou a fala. O que ele disse, não há mais nada. Há um silêncio agora. Quem ouviu, ouviu, se não ouviu, não ouviu. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. O que Isaías faz, Deus não vai falar mais, não tem mais esperança nenhuma. Não. Ele diz no verso 17 também, capítulo 8, eu esperarei no Senhor. Yahvé salva. Deus salva. Tempo difícil, terrível, mas o Senhor continua no trono e nele eu espero. Mas, além de esperar no Senhor, é viver um momento terrível, é andar no mundo em trevas. E aí tudo então está concluído. A escuridão domina mais e mais. E o que acontece com esse povo? É um povo que está então totalmente perdido. O que diz o verso 19? Estão buscando médiuns, quem consulte mortos, necromantes. Diz que estão indo atrás. E o verso 20 vai dizer que eles ignoram a palavra. Diz lá o texto, quando eles estiverem fazendo isso, buscando os médios, consultando então lá os adivinhos, digam a ele a palavra, vamos à palavra de Deus. A profecia, inclusive, está ali também implícita, quando fala em mandamento ou lei, na verdade, inclui também a profecia de Isaías. E eles ignoram a palavra, e diz o verso 20, o que é o profeta para eles: no caminho que vocês estão andando, onde vocês estão buscando, é impossível achar a luz. As trevas desceram, são dias de trevas, e vocês estão buscando luz onde vocês não poderão encontrar luz. Nesses caminhos, clamando aí pela mediunidade e outras coisas mais. Aliás, deixa eu dizer bem claro isso. Espiritismo, tanto reencarnação, como também salvação por obras, isso não existe na palavra de Deus. Você não vai encontrar nada de reencarnação na Bíblia, e inclusive é tacitamente proibido na palavra de Deus o invocar de mortos, invocar de espíritos, e não há nenhum ensino sobre morrer e nascer nesse mundo de novo. Pelo contrário, ensina que é uma vez só. A palavra de Deus é muito clara sobre isto. No nosso país é popular o espiritismo, mas é antibíblico, é até a versão do Evangelho segundo o Espiritismo. É uma contradição enorme essa expressão, Evangelho segundo o Espiritismo. Não existe isto. Jesus Cristo nunca ensinou isto, a palavra de Deus nunca ensinou, pelo contrário, proibiu. Aqui está o profeta Isaías falando que esses lugares, esses meios não podem dar luz. São fonte de trevas. Se você está na escuridão, continuará mais ainda na escuridão, se você não se voltar para a palavra de Deus. Então estão perdidos. As trevas estão dominando. E aí impera um estado, uma condição catastrófica, na verdade. Ele diz no verso 21, 22, que eles estão em sofrimento e aflição. Andaram para longe do Senhor. E agora encontram-se nesta opressão política, nesses tempos conturbados de guerras, inclusive derrotas, e eles se encontram em aflição no espírito, e estão buscando nos caminhos errados a luz, ao invés de se voltar para o seu Deus. E aí então, nesses tempos de trevas, onde as catástrofes estão presentes, vem a catástrofe maior, qual é? Eles ficam
vão ficar, claro, quando tudo fica complicado, vão ficar amargurados com o rei, que é o líder, começa a culpar o rei. Mas, acima de tudo, diz aqui o verso 21, que eles ficariam amargurados com quem? Com Deus. Andam para longe de Deus, e aí se complicam, e aí culpam Deus. Já ouviu falar disso? Já viu isso antes? O coração humano não muda. Catástrofe. E aí o verso 22 que nós lemos 2 vezes. Trevas densas, escuridão tremenda, dias terríveis. Como é que o nosso mundo está hoje? Não é diferente. Nós vivemos num mundo tremendamente em trevas. E o povo que quer achar luz onde não tem luz e não se volta para a verdadeira luz, não é verdade? O mundo em trevas porque anda longe do Senhor. E é interessante que onde pode haver luz intensa, física, impera a escuridão espiritual. Quanto mais avança a tecnologia, por exemplo, ele é nos dado telas de televisão mais e mais aperfeiçoadas e com definições tremendas, o colorido, a luz ali, então, fazendo toda essa obra. Quantas trevas neste meio de informação. E podemos falar de uma porção de outros exemplos. Um mundo de tanta luz física, mas de escuridão espiritual. Um ser humano cada vez mais em trevas, mais fragmentado, mais perturbado, mais precisando anestésicos de todo tipo. Ser humano cada vez mais rompido consigo, com os outros. Um ser humano que procura aquilo que possa lhe fazer cócegas, para tentar esquecer o seu sofrimento. E estão no caminho de morte e rindo para a morte. Suicídio cresce nos nossos dias. Sabiam disso? Inclusive entre jovens. Coisa que seria estranho se falar há 40 anos atrás. Entre os jovens principalmente, adolescentes. Mutilação é um problema grave nos nossos dias com os adolescentes, e adultos e jovens também, mas com adolescentes. E quando eles ficam habitando ali nesse instrumento cheio de luz, a mídia eletrônica, no meio de tanta luz, só há trevas. Mas se é verdade no mundo, é verdade na pessoa. O ser humano é um ser em trevas, até que encontre a luz. E quando nós olhamos o povo, então, nesse momento terrível e difícil, dentro da sua própria realidade, vamos lembrar que essa é a condição humana. Se não chegar à luz, as trevas imperam, as trevas dominaram nos dias de Isaías e dominam nestes dias. Precisamos ouvir esta palavra. Mas Isaías vai cantando sobre essas trevas, e ele fala no último verso do capítulo 8, trevas densas, tremenda escuridão. Ele é enfático, mas quando ele passa então aqui no nosso texto para o próximo verso, que é 1 do capítulo 9, ele diz: contudo, que contudo abençoado este. Contudo, não haverá mais escuridão. E o verso 2 nos diz: surge a luz, irrompe a luz no meio das trevas. E este texto é sobre isto. Esses versos são sobre esta grande e maravilhosa notícia. O povo que andava em trevas, agora não mais, rompe uma luz no meio das trevas. E esta verdade é verdade para mim e para você. É verdade que o mundo está em trevas, é verdade que as trevas dominam toda a vida humana, mas é possível derrotar as trevas, removê-las, porque surge essa luz. Mas é uma luz intrigante, não é uma luz qualquer, é uma luz diferente, é uma luz única, singular, não se viu outra igual.
Surge a luz, diz o verso 2 do capítulo 9. Que luz é esta? Ela envolve um personagem interessante. Ele é um ser humano, porque é nos dito que é um menino, é um filho, é um ser humano. E mais, já fica indicado aqui que ele tem um caráter vicário, isto é, de se identificar conosco, tomar o nosso lugar, porque é dito que um menino nos foi dado um menino, foi nos dado. Mas diz mais, um filho nos nasceu para nós, nasceu por nós. Um ser humano, um menino, é um filho que nasce, mas nasce por um propósito, uma razão diferente do que eu e você nascemos. Nasce para ser dado para a humanidade. É um filho que nos nasce para nós. Esse caráter vicário, e fica muito claro, porque vai dizer o quê? Ele destrói o jugo, ele destrói a opressão, a nossa opressão, o nosso jugo, este menino destrói. Esse filho humano. Mas também é-nos dito que esta luz intrigante, então, nesse personagem também é divina. Ele tem 4 títulos, 4 nomes que o identificam: maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Tremendos títulos, tremendas descrições. É um menino, é um filho, é um ser humano, e que nos é dado, mas ele é também simplesmente maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Deus forte, Pai eterno e príncipe da paz. Maravilhoso conselheiro, aquele que ensina divinamente, seria a ideia. E também Deus poderoso, isto é, El ou Yahvé, então, do poder absoluto, Deus poderoso. E mais, Pai eterno, esse patriarca eterno, este patriarca que seria então patriarca de um povo, nessa condição, relacionado com esse povo de forma eterna. E então príncipe da paz é aquele que pode impetrar paz, pode reger, governar com paz. O anseio do ser humano, alguém se levantar entre nós e colocar paz. Sonho perseguido, sonho frustrado na história da humanidade, vez após vez. E é interessante que os primeiros 2 títulos nos apontam mais quem ele é. Ele é esse conselheiro maravilhoso, ele é esse Deus forte. E os outros 2 títulos nos apontam mais o que ele faz. Ele há de se tornar um pai eterno para o seu povo. E ele também será aquele que haverá de trazer finalmente a paz ao coração humano conturbado, porque está nas trevas. Então surge esse personagem aqui. É a luz intrigante. O menino que também é um conselheiro maravilhoso, é um Deus poderoso, é o Pai eterno, é príncipe da paz, mas diz mais também que ele é rei. Este menino é rei, é aquele que haverá de dar continuidade ao trono de Davi. A promessa de Deus de fazer uma obra a partir ali de Israel, com a participação de Israel e o rei Davi, sendo então esse tipo do que seria esse reinado no futuro, iria ser feito. É interrompido isso, porque o povo fracassa, mas não o plano de Deus, deste reinado espiritual eterno que iria realizar-se através da participação de Israel. Agora então, a monarquia interrompida há de ser retomada por esse menino, que há de vir, esse menino tremendo, que é Deus poderoso, conselheiro
maravilhoso e príncipe da paz, e que será Pai eterno. Como isso é possível? O verso 7 diz como isso é possível. Não é uma obra humana. O ser humano vai e vem. A geopolítica rola e vai mudando cada século, cada década. E povos levantam, projetos sobem, impérios vêm e vão. O ser humano continua em trevas, em fracassos. Como alguém pode romper com essa bagunça, com essa escuridão? Como no meio do mundo em trevas, de um ser humano longe de Deus, buscando luz onde não é possível encontrar, dando as costas para Deus, vivendo então sem direção, esperança eterna, como pode acontecer esse menino, esta obra? Na verdade, está lá Isaías e o povo, naquela situação deles, a situação político-social terrível, que vem inclusive sobre eles, porque a situação espiritual deles é terrível, deram as costas a Deus. Alguma esperança esgotou-se, os acordos políticos, tudo que nós buscamos, o espiritismo, não adianta. Há alguma esperança para nós? Humanamente não. Note que esse personagem que surge, essa luz intrigante, surge porque o zelo do Senhor fará isso, diz o verso 7. É uma obra divina e não humana. Não é baseada na política, nas soluções sociais humanas. Não é baseada nos recursos humanos de aconselhamento, na sabedoria humana. Não é nada humano, não é daí que virá a luz. A luz vem do zelo do Senhor, Deus zelando pela sua obra, o seu projeto, o seu plano para resgatar. Um remanescente voltará. Deus tem ainda a sua obra a realizar, e esse menino vem para isto. O que é que nós encontramos no Novo Testamento? Jesus Cristo falando, ele diz, por exemplo, no capítulo 8, verso 12, 9, 5 em João, Evangelho de João, 8, 12, 9, 5, o que ele diz lá? Eu sou a luz do mundo. Não é pretensão demais? Se ele é um mero menino, se ele é um mero ser humano, mas ele também é maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz, e é o rei que vem para trazer o reinado eterno de Davi. Lá na pequenina região de Israel, primeiro século, esse personagem que nasce, esse menino nasce ali, pode dizer, eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Mas o Evangelho de João, capítulo 3, fala de algo terrível. A luz veio ao mundo, mas os homens rejeitaram a luz, porque amaram mais as trevas. Que triste. Mas é possível derrotar as trevas para aqueles que amam, venham amar mais a luz do que as trevas. A luz. O mundo pode continuar em trevas, mas você não precisa. A luz pode raiar na sua vida. A luz, Jesus, já raiou na sua vida. Esta obra divina, o zelo do Senhor fará isso. Não é uma obra humana, é uma obra divina. Derrote as trevas. Precisamos derrotar as trevas. É uma necessidade urgente. É preciso cairmos em nós mesmos, em humildade e quebrantamento, entendermos que estamos em trevas e que o nosso mundo é um mundo de trevas, não é um mundo de luz. A escuridão domina, mas há uma luz que tem brilhado, uma luz intrigante, única, inigualável, singular, e que precisa chegar em nossas vidas. Mas é interessante que Isaías diz que essa luz tem um brilho crescente. Não é estática, parada, é dinâmica, cresce, cresce. Em primeiro lugar, a dimensão. Qual é a dimensão dessa luz? Ele já deixa muito claro com essa dimensão no verso 2 do capítulo 9. Diz que o povo que andava em trevas viu uma
grande luz, não uma luzinha, não a pequenina luz, mas é grande. Então, já fica bem entendido que a luz de Jesus, que parece tão pequena e chega a ir à cruz e perecer ali, é algo pequeno demais, um brilhozinho, não, é grande. Nossos olhos não veem, os seres humanos não reconheceram, mas é muito grande. E há de se revelar grande através de um brilho crescente. Onde tudo começa? O profeta fala de Naftali e Zebulon, essas duas regiões que pertenciam ali ao Reino do Norte, o primeiro a ser levado para o exílio. Em 712, o grande império da Assíria ainda está dominando e vem e aí arrasa mesmo aquele reino e leva todo mundo para o exílio. Então Naftali e Zebulon é a região onde estava o Reino do Norte, então chamado Israel. E esta região, então, é arrasada. Mas, onde Jesus começa o seu ministério? Onde? Mateus capítulo 4 vai nos dizer que, bem, primeiro Mateus narra que Jesus é batizado, não é isto? Capítulo 4, depois narra a nós que ele vai para ser tentado no deserto. E depois o capítulo 4, no verso 15, em Mateus diz o quê? Que Jesus regressa para a região da Galileia. Onde fica a Galileia? Fica na região de Naftali e Zebulon. A Galileia dos gentios pertencia àquela região que ele cita aqui então também, Isaías cita. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, diz o texto. No passado ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali. Povo rebelde, Deus humilhou usando os assírios. Mas no futuro tornará a Galileia dos gentios o caminho do mar junto ao Jordão. Um novo dia para aquela região. Nós encontramos aqui o fato que a região que foi a primeira a entrar em trevas é a primeira a ver a luz. O primeiro milagre ou sinal miraculoso de Jesus foi realizado ontem em Caná da Galileia, quando ele transforma a água em vinho naquela festa de núpcias. E a água em vinho já simbolizando o que ele haveria de fazer ou pode fazer em nossas vidas. Vinho, ele vai na ceia do Senhor dizer o que? Este cálice é o meu sangue dado por vocês. O primeiro sinal, por isso que João escolhe não chamar as obras sobrenaturais de Jesus de milagres, ele chama de sinais. Não são um fim em si mesmo, apontam para algo maior que em Jesus Cristo é. E o primeiro sinal é este: transformar a água em vinho. Onde? Em Caná da Galileia, esta região que foi então humilhada pelo Senhor nos seus caminhos rebeldes. É dali que o brilho começa. Princípios humildes, princípios pequenos. A região insignificante da Galileia é onde aquele que é a luz do mundo começa a atuar. Para ficar ali apenas? Não, há de crescer. Chega em Jerusalém e vai a Jerusalém para terminar ali, morre numa cruz, acabou tudo? Não. O texto diz muito claramente, diz que é dinâmica essa luz, o brilho é crescente, é expansivo. Fizeste crescer a nação. Isaías falando, tudo vai ser arrasado, exílio, monarquia interrompida, mas a nação vai crescer. Que contradição de situações. Mas é o zelo do Senhor que fará isso, e isto é possível. Há um novo reino, há um novo povo que vai ser muito grande. Fizeste crescer a nação. Nesse menino,
Uma nação nascerá tremenda, que crescerá muito. E diz aqui, inclusive, aumentaste a alegria. Haverá de ser espalhada essa alegria de forma mais e mais intensa. Então, esse brilho que chega, essa luz intrigante, esse menino que nasce, Deus poderoso, conselheiro, maravilhoso, príncipe da paz, Pai eterno, é alguém que vem para fazer uma obra nova, tremenda, um reinado diferente. E da alegria que há de chegar em tempos de trevas é anunciada a luz, e a luz que aumenta a alegria. E diz o verso 7 que ele estenderá o seu domínio. Não mais uma nação Israel ali, mas um projeto muito maior. Isaías vai falar muito claramente desse projeto de Deus para todos os povos e nações. Esse reinado que não conhece fronteiras geopolíticas e nem depende da geopolítica. Esse reino vai crescendo e cresce no mundo. E vai dominando como? Tomando Brasília, tomando Washington, Casa Branca, Planalto, Palácio de Buckingham, Parlamento inglês. Não. Conquistando corações, formando uma nação. E aumentando a alegria, e estendendo o seu domínio, e estabelecendo um reino diferente. Jesus vai dizer: o meu reino não é deste mundo. Jesus não estava querendo derrubar o imperador romano dos seus dias e tomar o trono em Roma. Jesus não veio para dar um golpe de Estado. Isso aí não é o caso, não resolve, não é aí que está a solução. Ele vem para um novo reino. Essa luz intrigante vem para crescer e formar um reino sem fim. E a descrição é qual aqui no texto? Haverá paz sem fim, e ele haverá de governar com justiça e retidão, e diz mais, e haverá de governar para sempre. Então, Isaías via a obra deste menino, o Messias, Jesus, a luz do mundo, em toda a dimensão escatológica, isto é, os últimos tempos da forma completa. Aqui nós vemos Isaías vendo o Natal, um menino nos é dado, e nós vemos Isaías já vendo este reino crescendo, expandindo, e a consumação da segunda vinda de Jesus Cristo. Ele vê a obra completa, haverá paz sem fim. Chegará esse dia. Os homens podem se mexer daqui para lá, todo esforço na direção de trazer paz é paz política, social, é louvável. Nós queremos lutar por um mundo melhor, mas nunca se esqueça que o ser humano, a partir de Deus, nunca poderá fazer isso de forma plena. E mais, a paz íntima no ser humano, mesmo que a paz política e social aconteça, não será possível a não ser que brilhe essa luz dentro do coração humano. Um novo reino, onde haverá paz sem fim, será um reino onde finalmente justiça e retidão haverá de ser o estado comum. A justiça e a retidão que tanto ansiamos será estado comum, porque estará no poder o príncipe da paz. E será para sempre, jamais passará. Todos os reinos do mundo vêm e vão. Meus irmãos, hoje no nosso país, por exemplo, a coisa está quente, não é verdade? Do ponto de vista político, social. E nós vivemos nesse tempo, como Isaías, nós temos que lidar com isso, entender o que Deus tem para nós aqui, etc. Mas muito cuidado ao lidar com esta realidade presente, meu irmão. Acaz já foi. A Síria, tremenda Síria, império poderoso, já foi. Babilônia, tremenda Babilônia, já foi. Império Romano, já foi. Meus irmãos, cuidado em não colocar a dimensão que pode pertencer somente ao reino de Deus em Cristo, colocar isso, transferir isso para partido político.
para líder político, para projetos de homens. Cuidado, seu coração não viajar para essa direção, isso tomar conta de você, vai desorientá-lo. Lide com as soluções e propostas humanas com muita cautela e verificando que você não vá além de uma confiança sensata. Aliás, a minha orientação se eu posso dar para você em questão político-social, confie desconfiando. Sempre, sempre. Não se venda a ideologias, seja qual for, daqui ou dali. Lide com isso com cautela, são partes aí necessárias, vamos vendo como é que a gente faz. Olha para a palavra de Deus, filtra pela palavra de Deus, não pelo que você ouve na televisão, não pelo doutrinamento, filtra o seu coração pela palavra de Deus. Talvez ela diz isso, vai mais para cá, mais para lá, mas a sua esperança, meu irmão, é no Senhor, aquele que há de reinar para sempre, e só Ele trará paz e retidão. Derrote as trevas da sua vida, que esse brilho que cresce em tantas vidas, formando esse novo povo, também possa estar crescendo no seu coração. Quando nós olhamos esse texto, então vamos lembrar, trevas é situação comum deste mundo que nós vivemos. Foi nos dias de Isaías, é sempre assim. Mas mais grave ainda, é assim no mundo, na sociedade, porque é assim no indivíduo, no coração humano. É esse coração humano que forma o que está aí. E aí precisamos olhar para nós mesmos. Você já olhou para a sua vida? As trevas habitam no coração humano até que irrompa a luz ali. Lembre-se desse personagem, dessa luz, deste menino, dos seus títulos extraordinários. Nunca se esqueça deles. Guarde-os no seu coração e deixa que eles habitem ali. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai eterno, príncipe da paz. Veja-se, primeiro e acima de tudo, como um cidadão do reino deste menino, do príncipe da paz. Veja-se como cidadão deste reino. Nutra o seu coração da esperança eterna, enquanto você vive as pequeninas esperanças e fugazes esperanças deste mundo. Lembre-se, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. A solução passa por esse menino, que foi nos dado para a cruz, para que ele pudesse nos libertar do domínio das trevas, diz aqui, do opressor. O opressor que nos afasta de Deus, nos mantém na escuridão, e como são grandes as trevas no nosso coração, até que brilha a luz. E a luz de Jesus brilha quando nós morremos para este mundo de trevas. Morremos com Ele na cruz pela fé. Ele morreu a minha morte. E nascemos para viver no reino dele, o Cristo ressurreto, Rei eternamente, já no meu coração. E que haverá de ser na consumação dos tempos, no seu reino eterno, onde eu lá estarei pela sua graça. Ando então num plano divino, não ando em trevas, as trevas foram derrotadas. Que seja assim verdade em cada coração nesta manhã, e o seu coração possa andar, habitar, ser cheio da luz deste mundo, Jesus Cristo. Porque se não for isto, sobram apenas as trevas, elas dominam. Que a luz do Senhor raia em cada coração aqui. Vamos orar, vamos à presença do Senhor.